Muito bem, quando se fala de bom pastor e de ovelhas, nós estamos falando de relacionamento. Na verdade, prática, ela está expondo isso. A lição de hoje, ela traz um assunto que vai ligar a cultura judaica com a passagem bíblica do Velho Testamento. Porque tudo que Jesus vai falar, ainda não se tinha um Novo Testamento. Então, o que ele vai falar é da prática da cultura judaica, de como os pastores lidavam com as ovelhas, como também ele vai trazer a cultura bíblica do Velho Testamento, de como já existiam pastores infiéis, pastores que não valorizavam a palavra de Deus. Isso também dentro do contexto judaico. De modo que nós vamos ligar as duas coisas, tanto o lado bíblico da cultura judaica pastoril, como também a cultura judaica dentro do Velho Testamento. Agora, quando se fala de ovelha e pastor, já de imediato tem que se entender que não se pode ser pastor e relacionar-se com a ovelha se não tiver comunhão. Só pode haver rebanho e pastor se tiverem o quê? Comunhão, relacionamento. Então, não se pode ter essa ideia. Aqui já se descarta aquela ideia de que você pode ser crente sozinho, de que você não pode precisar do corpo, de que você pode cultuar na sua casa. Não, cultuar você pode adorar a Deus sozinho. Mas a vida com Deus, ela é desenvolvida em relacionar, e um relacionamento tanto com o Supremo Pastor, como também com as demais ovelhas. Que nós fazemos, é por isso que é chamado de rebanho. É por isso que é chamado de rebanho. Vamos lá. João 10, versículo 1 a 16. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele estava dizendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê chegar o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Muito bem, muito bem. Essa foi a leitura da passagem bíblica, ora em apreço. E como nós estamos tratando sobre o bom pastor e as suas ovelhas, primeiramente nós temos que analisar que essa expressão bom, kalos, do grego, atrativo, eu já expliquei isso aqui várias vezes, atrativo, agradável, charmoso, elegante, é aquilo que atrai. Então, quando se fala o bom pastor, essa palavra, o bom pastor, ela tem duas conotações. A primeira conotação é que aponta para a natureza de Cristo, a sua bondade, o seu amor, a sua verdade, a sua essência. Ele é bom por natureza.
ele não se altera. Não. Se for um vizinho que conhece, ele diz, não, talvez ele esqueceu a chave. Mas o de fora, na hora que vê o vizinho, que vê o dono, não conhece, o que ele vai dizer? Ele é ladrão. Sim. Neste caso, a porta fala de legitimidade. Isso. E então, legalidade, legitimidade. E essa é a questão de Jesus como verdadeiro pastor. Isso. Distinguindo-se dos demais, a sua legitimidade e intimidade com as ovelhas, que é o que o senhor terminou de falar aqui. Conhecimento, confiança, segurança, vida, relacionamento, tem tudo a ver com a intimidade que ele tem com aquelas ovelhas. Que ele tem com as ovelhas. Então, o que nós queremos dizer é que Jesus Cristo, ele vai usar agora toda uma estrada antiga, uma velha estrada, para dizer, olha, teve muitos que vieram antes de mim. Mas os que vieram antes de mim, nós temos que entender uma coisa. Teve homens que vieram antes de Jesus que eram santos. Abraão era um bom pastor, Jacó foi um bom pastor, Moisés foi um bom pastor, José foi um bom pastor, Elias foi bom pastor, Eliseu foi bom pastor, teve reis consagrados a Deus, não eram desses que Jesus estava falando. Mas Jesus também sabia que Israel teve péssimos pastores. Acabe foi? E isso os profetas denunciaram, está lá em Ezequiel 34. Mas vamos falar de péssimos pastores. Se nós analisarmos, nós temos reis que foram cruéis na história de Israel. Nós temos falsos profetas. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 3, lá pelo verso 15, darei pastores segundo o meu, porque tinha muitos pastores falsos. Tinha muitos pastores interesseiros, profetas e sacerdotes que trabalhavam para ganhar dinheiro, exploravam o povo de Deus. Quando você lê a história de Mica, lá em 17 de Juízes, você vê um sacerdote servindo por dinheiro, colocando a mão na boca e servindo também ou quem tinha mais dinheiro ou quem fosse o maior número. Você vê na história do rei de Israel, ele selecionando reis gente do mais baixo nível para atuar como sacerdote. Então, antes teve ladrões e quem mais? E salteadores. E esses que estavam assim, eles não entraram pela porta. Eles fizeram o quê? Pularam o muro. E tudo que pula o muro é o quê? É ladrão e salteador. Muito cuidado com quem pula o muro. A melhor coisa é entrar pela porta. Se você entra pela porta, você tem legalidade. Se você entra pela porta, você tem acesso livre. Olha, bota para cá, Caio, bota para cá, estamos começando. Nunca queira nada que seja ilegal, porque amanhã vão descobrir de você. Não é assim? Entre pela porta. Se é para estudar, é um diploma, não compre ele. Entre pela porta. Se é uma pregação, busque de joelhos, ore a Deus. Não fique copiando dos outros, porque amanhã vão descobrir que não é tua. É assim? Bota para cá, Caio, eu vou dizer a verdade de Deus. Se é para ser pastor, sofra, passa pelas etapas. Seja auxiliar, seja diácono, seja um servo na igreja, mas não queira ser pastor só para dar voto para A ou para B. Queira ser um pastor chamado por Deus, porque o povo sabe quem é pastor colocado, quem é pastor empurrado e quem é pastor que saltou o muro. Sabe ou não sabe? O povo sabe. Olha para cá. Ele pode até, tem deles aí que estão dando aula, são doutores, mas aí o povo diz assim, rapaz, mas eu não entendia. O fulano agora já é pastor. Ele fez o quê? Pulou o muro. E tudo que pula o muro é esquisito. E quando é esquisito, causa medo. Porque se nós estamos aqui dentro da sala, alguém pula essa janela aqui agora, o que nós vamos dizer? Vamos ficar assustados, é ladrão, é bandido. Então todos que pulam o muro, é assim? Ladrão, salteador, bandido, ilegal. Olha para cá, bota para cá, Caio. Bota para cá, tu está filmando. Não queira nada que não seja pela porta. Entre pela porta. Pela porta você sai e entra de cabeça erguida. Pela porta você não usa de ilegalidade. Então olha o que eu coloco aqui. Cuidado com quem pula o muro. Agora eu pergunto para vocês. Lá tinha alguém que pulava o muro? Tinha, porque Jesus diz, muitos bandidos e safados que vieram antes de mim, são o quê? Ladrão e o que mais?
Pronto. O ladrão, ele pede licença para roubar na casa. Bom dia, minha senhora, eu vim lhe assaltar. É assim? Eu sou formado. Ele espera um descuido porque ele já sabe que está na ilegal ali,